Uma última questão ainda sobre as eleições, e essa mais polêmica. O TSE decidiu reduzir a abrangência das perguntas feitas em pesquisas eleitorais neste ano. As novas regras foram publicadas na última segunda-feira no Diário da Justiça Eletrônica. Uma das mudanças diz que nos questionários aplicados são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. Outra alteração é que os questionários não poderão conter afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica sob pena de suspensão. Diretores de Instituto de Pesquisas criticaram a medida. Segundo eles, as novas cláusulas podem causar confusão e, em última instância, censurar o trabalho dos institutos. Inclusive, a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a Associação Nacional de Jornais, também criticaram as mudanças. O que você achou dessas mudanças, Vera? Bom, não poder conter afirmações caluniosas, mentirosas, falsas, ok, é óbvio, né? Espera-se que não contenha mesmo. Já não pode, né? Já não pode, né? Se pudesse, era o absurdo. Aí era manchete de jornal. Então, isso é uma bobagem. Agora, você restringir perguntas que não digam respeito especialmente às eleições, aí eu acho que está muito aberto e pode sim tolher, tanto influenciar os resultados, quanto tolher auferições que são importantes e representar, em última análise, aí sim, censura. Tem muitos fatos que não são expressamente eleitorais, mas que dizem respeito à formação do voto, a como o eleitor vai compor o seu voto, como ele vai escolher o seu candidato, o que ele está levando em consideração. A intervenção federal no Rio de Janeiro é um caso clássico. Não é eleitoral a princípio, mas pode ter uma grande influência na eleição. Então, medir como isso está sendo visto pelo eleitor do Rio e de fora do Rio, as limitações disso, o impacto disso na imagem do governo, o impacto disso para os demais candidatos, é claramente objeto de pesquisa eleitoral. Pode fazer parte de uma mesma pesquisa que também meça a intenção de voto do eleitor. Não vejo por que não estariam. E assim, da mesma maneira, questões econômicas, questões sociais, questões de comportamento que sim influenciam o voto. Então, eu acho que só é lógico que a primeira parte, proibir calúnia, etc., todos vão de apoiar, ninguém há de ser contra. Mas essa segunda eu acho complicado. Eu acho que sempre que a gente tenta limitar as coisas, e principalmente pesquisa, que é algo que é informação para o eleitor, está adentrando aí num terreno perigoso, obscurantista. Por exemplo, né, André, se surge uma denúncia, por exemplo, sobre um candidato durante a eleição, né? Será que então não se poderá perguntar se o eleitor tomou ou não conhecimento do que está ocorrendo? Enfim, é muito tênue mesmo essa questão, Patrick Santos. Vai lá. A decisão do TSE cria problemas sem resolver problemas. É basicamente isso. Olha, a gestão do Dr. Fux à frente do Tribunal Superior Eleitoral promete, hein? Tá em grande forma, Fux. Que ideia! É desastroso, porque vejam, vamos lá. Como alguém define, eu quero que alguém me dê a definição, claro, Dr. Fux, os outros membros do colegiado, o que defina, explique o que é uma pergunta não relacionada à eleição numa pesquisa de intenção de voto eleitoral. Me explique, desenvolva esse conceito, explique. Aí vamos lá. Eu bati firme aqui, continuo batendo, naquela última pesquisa do Datafolha, que trazia uma pergunta, a meu ver, maldosa, que induzia o entrevistado, portanto, o eleitor, aquela que informava, porque se tratava disso, perguntando ao entrevistado se ele sabia do aumento de patrimônio do Jair Bolsonaro, conforme noticiado pela Folha. Foi um exemplo que você deu agora, Patrick Santos, né? Essa é uma pergunta que, evidentemente, essa é uma questão que, evidentemente, tem a ver com a eleição. Então, ela não estaria proibida nessa pesquisa, né? Não estaria proibida em pesquisa. E, no entanto, ela não é aceitável, porque ela induz o eleitor. Então, vocês vejam, o problema continua. Não se resolveu o problema. Uma pergunta como essa, feita em relação ao patrimônio do Bolsonaro, continua permitida. Porque quem vai dizer que ela não tem a ver com eleição? E quem vai dizer que ela não é escandalosa? E aí? E aí, doutor Fux, mata no peito? O que você pensa a respeito, Madu?
Eu penso o seguinte, o Brasil é o país das regulamentações. É impressionante no Brasil o afã que qualquer autoridade, de qualquer nível tem. Para eles, como não tem nada o que fazer, né, eles então resolvem regulamentar tudo, criar normas, determinações, portarias. E aí ele começa colocando o bode na sala com esse negócio que nenhuma pesquisa, né, pode injúria de informação, isso é óbvio, né? Para colocar o resto, como a Vera falou muito bem, que são restrições à informação. A pesquisa, ela visa, né, no entendimento geral, esclarecer, melhorar o nível de informação do eleitorado. Só isso. Do ponto de vista dos institutos de pesquisa, o maior patrimônio deles é a credibilidade, ou seja, porque as pessoas suspeitam muito, né, que esses estudos de pesquisa se vendem e tal. Pode ser até que um ou outro se venda, mas esse vai perder rapidamente o seu maior patrimônio, que é a credibilidade. E o outro é a acurácia. Então tem que deixar as pessoas, os institutos e tal, fazer as pesquisas, né, e deixar ao público o julgamento, né, da consistência ou não desse tipo de trabalho, se vai levar isso em consideração ou não.